Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje é um dia muito especial, nós convidamos a acompanhar conosco até o final essa meditação diária, Família e Fé. Hoje é dia 8 de março, tanto o Dia Internacional das Mulheres, damos a você, mulher. Sabemos que muitas mulheres nos acompanham tanto na live, no Facebook, como também através do podcast Família e Fé. Feliz Dia Internacional das Mulheres. E hoje também é um dia muito especial para mim e para Rafa, né? Para nossa família. Hoje é o nosso aniversário de casamento. Há 16 anos atrás, olha só, glória a Deus, eu e o Thiago estávamos nos casando e nós fizemos na quarta-feira, 20 anos que nós estamos juntos. Então, olha que bênção, né, meu amor? Começamos a namorar há 20 anos atrás, depois do nosso período de namoro e noivado, nos casamos, completando hoje 16 anos de casamento. Estamos muito felizes por poder orar juntamente com você, pela sua família, e hoje nós vamos também concluir a leitura do segundo livro de Reis. Nós começamos primeiro Reis lendo a história do rei Davi, depois ao final passando o seu reinado para Salomão. O reino de Israel é dividido, tendo em Judá, ali no sul de Israel, um governo que vai ser conduzido pela descendência de Davi, e no norte, em Israel, uma outra geração de reis que vai ser gerada a partir de... Como que é o nome do primeiro rei? Do Jeroboão. Perdão, Jeroboão, filho de Nebate. Nós vamos ver que todos os reis do norte de Israel foram reis maus, que andaram fora dos caminhos do Senhor, trouxeram idolatria e todo tipo de coisa que é abominável aos olhos do Senhor. E nós lemos como aquelas tribos do norte foram levadas ao cativeiro na Síria. Seguimos lendo no sul como alguns reis de Judá foram bons, mas a maioria dos reis de Judá foram reis maus. E também conforme o Senhor prometeu que levaria o povo de Judá para o cativeiro na Babilônia. Nós lemos esse acontecimento ontem, quando Nabucodonosor, ampliando o Império Babilônico, vem e leva o povo de Judá, todos os que moravam na cidade de Jerusalém, cativos para a Babilônia. E hoje esse capítulo 25 acaba de uma forma bastante triste, mas ao mesmo tempo bastante esperançosa. Ontem, durante o nosso jantar, nós preparamos um jantar especial com os nossos filhos, estávamos aqui à mesa. Depois do jantar nós lemos esse capítulo 25 de 2 Reis, que é o que vamos compartilhar com você hoje, e ao final a música que estava tocando instrumental tocou uma música assim, com uma melodia bastante triste, e eu comentei com a Rafa e com as crianças, assim como essa música soa triste, a história de 2 Reis, a história dos reis de Judá, também acaba bastante triste, com Joaquim estando no cativeiro na Babilônia, recebendo uma mesada do rei da Babilônia, vivendo numa situação verdadeiramente miserável. Mas a história do povo de Judá e da família de Joaquim não acaba ali. É o que nós convidamos a ver conosco hoje. Sim, e a esperança, sempre a esperança em Jesus. Essa é a mensagem que nós queremos trazer. Por mais que pareça tudo caindo aos pedaços, eles estavam no fundo do poço naquela situação, mas sempre há esperança, e nós vamos ver esse plano depois, quando nós começarmos a ler o nosso próximo livro, esse plano que Deus tinha de restaurar, de redimir o povo. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma conclusão de um livro. Nós estamos aqui, tantas pessoas também online conosco, mais uma conclusão de um livro, e que nós possamos receber ainda mais sabedoria do Senhor, discernimento, e que Deus fale aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa sexta-feira, que nós estamos com tantas celebrações, celebrando, Pai, assim como nós já compartilhamos nosso aniversário de casamento, mas também, Pai, celebrando mais um ciclo aqui, que nós estamos lendo, aprendendo mais de Ti, e que o Senhor possa continuar abrindo o nosso entendimento, abrindo, Pai, o conhecimento do Senhor, o que o Senhor tem a falar conosco. Então nós queremos dizer, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de falar conosco através dessa leitura, mesmo sendo uma leitura triste, que nós possamos encontrar esperança em Ti. Que o Senhor fale conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura de 2 Reis, capítulo 25, o último capítulo, concluindo a leitura dos reis de Judá. Fique conosco, é uma leitura curta, te convidamos a acompanhar até o final.
diz que então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros, próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção da Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sua sentença contra ele. Aqui começa o fim tão triste da história de Joaquim. Eles executaram os filhos de Zedequias na frente dele, furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 10º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Então, eles chegaram lá destruindo tudo. Todo o exército babilônio que acompanhava Nabuzaradã derrubou os muros de Jerusalém, e ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Nós estamos lendo então que não apenas os muros foram quebrados ao redor da cidade de Jerusalém, mas o templo do Senhor construído por Salomão, o palácio real e as edificações mais importantes foram destruídas. Os únicos mais pobres que ficaram foram aqueles que ficaram como escravos para trabalhar nas vinhas e produzir riqueza para o Império Babilônico. Olha que situação! Diz no verso 13 que os babilônios destruíram aquelas colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro e de prata. As 2 colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podiam ser pesados. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar do país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia em Ribla, e lá em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do Netofatita, Tanumete, e Jazanias, filho de Maacatita, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá.
Gedalias fez um juramento a esses líderes e os seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os mais velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito, lado oposto à Babilônia, pois estavam com medo dos babilônios. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão, no 27º dia do 12º mês. Ele tratou com bondade e deu-lhe lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão. Pelo resto de sua vida, comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu pensão do rei. Então, Joaquim estava preso e esse novo rei que veio para a Babilônia o tirou da prisão e colocou em seu palácio para comer com ele. Sim, né, o texto conclui então esse livro mostrando que esse novo rei da Babilônia tratou Joaquim com bondade e com honra maior do que os outros reis que estavam no Império Babilônio. Que honra foi essa? Que bondade foi essa? Joaquim estava numa terra distante, fora da prometida Jerusalém, comendo na mesa de um rei ímpio, idólatra, e recebendo mesada, um suporte financeiro de um povo estranho que estava, na verdade, oprimindo o povo de Judá. É um final de uma história tão triste, mas assim como mostra que essa bondade, essa honra que o rei da Babilônia pôde dar a Joaquim era algo tão ínfimo, algo tão ridículo, na verdade, uma situação miserável que Joaquim estava passando. A bondade de Deus para com o povo de Judá e a sua honra ainda estava por vir. Esse é o final do 2º livro de Reis, mas não é o final da história do povo de Judá. As promessas de Deus feitas a Davi, de que não faltaria dos seus descendentes um rei sobre o trono, é o que nós vamos ver a partir da próxima leitura. Nós vamos estar lendo os livros dos profetas, a partir de agora que concluímos a leitura dos reis. E nós vamos ver como aquela promessa feita a Davi se cumpre, ela é anunciada com várias profecias. Sim. Todas elas se cumprem na pessoa de Jesus. Isso também confirma a promessa e cumpre a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do povo de Israel, de que através da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, Deus abençoaria famílias de todas as nações da terra. Eu e a Rafa já fizemos aqui na live com vocês e estão disponíveis no nosso canal no YouTube ou no podcast Família e Fé a leitura dos Salmos, também dos livros de Provérbios, de Eclesiastes, que são chamados livros poéticos. Então, o que nós vamos fazer agora de forma um pouco mais cronológica do que a forma como os livros estão dispostos Bíblia, por ordem na Bíblia hoje que você tem, nós vamos avançar agora de 1º e 2º Reis, pulando a leitura de Crônicas, que repete bastante do que nós acabamos de ver, pulando os livros poéticos que nós já lemos com vocês, e vamos começar Isaías, nas leituras dos profetas. Vamos ver as profecias sobre Jesus, o que daquilo se aplica à nossa vida hoje e como nossa família pode se apropriar das boas promessas, da bondade e da honra, que não é alguém como a Babilônia, alguém como esse mundo tem a nos oferecer, mas as melhores promessas que Deus tem para nós e para as nossas famílias. Então, nós convidamos a se planejar para acompanhar conosco. Nós vamos começar a leitura do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, que viveu nesse mesmo contexto, quando o povo foi para a Babilônia. Vários personagens bíblicos, como também Daniel, Jeremias, o profeta Isaías viveu nesse contexto histórico que nós estamos lendo. Então, vamos seguir com a leitura do livro de Isaías, para ver um pouco mais ainda sobre a história do povo de Judá, o que acontece ali no exílio, quais são as promessas de Deus, tanto em relação àquele momento em que eles passavam, como em relação à vinda de Jesus e a nós que hoje desfrutamos das bênçãos consequentes do ministério de Jesus. Sim, então nós estamos super animados para começar essa leitura de Isaías com todos vocês. Se você conhece alguém que gostaria de fazer também, convide para estar conosco fazendo essa leitura. E semana que vem, que seria o início,
da leitura de Isaías, nós vamos ter um break aqui, nós estaremos viajando. Nós não faremos a live, né, meu amor, durante a semana que vem. Então, a leitura de Isaías, nós vamos voltar na outra semana, sem ser esse domingo, no domingo, dia 17. Então, 17 de março, nós voltamos na leitura de Isaías. Então, semana que vem, nós vamos ter esse período de descanso com a nossa família e voltamos no março, dia 17, né, meu amor? Estamos tirando uma férias aqui nos Estados Unidos, no hemisfério norte, está prestes a iniciar a primavera, então é comum ter uma semana de folga para as escolas, nós podemos planejar para juntos tirarmos uma semana de férias. Então temos uma pausa na próxima semana e voltamos no domingo 17 de março com a leitura dos profetas, começando com o profeta messiânico Isaías. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Sim, eu vi aqui que está a pastora Diná, meu sogro, com certeza nossos pais, né, os meus pais também vão entrar. Estejam orando, agradecendo a Deus por esse dia especial. Nós sabemos o carinho que cada um de vocês tem por nós. Então, ore a Deus abençoando a nossa família, abençoando esse tempo, tanto o nosso aniversário de casamento e o tempo que nós vamos ter também, né, meu amor? Dessa semana até o dia 17. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal, pelo que aprendemos da tua palavra, que tanto gera fé no nosso espírito, quanto esperança verdadeira em Jesus. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós, e eu e a Rafa oramos o mesmo por essa pessoa que está conectada conosco agora. Que a paz do Senhor esteja sobre os nossos lares, que o Senhor nos prospere no teu bom propósito e cumpra para conosco cada uma das suas promessas, ó Pai. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração de entendimento para estarmos não distante dos caminhos do Senhor, como lemos todos os reis de Israel e muitos reis de Judá fizeram, mas que nós possamos ser como Davi, possamos ser como Josias, aqueles que se voltam para o Senhor com o coração inteiramente obediente, rendido, humilde na tua presença, para te obedecer e desfrutar das bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós e para os nossos descendentes. Oramos por aqueles que têm agora os seus filhos, os seus netos, por todos os nomes que agora são apresentados em oração e cada motivo de oração, nós, eu e a Rafa, concordamos diante do Senhor para que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Realize, meu Pai, os teus milagres, as tuas maravilhas, de forma que o teu nome, Pai, seja glorificado através da nossa história e da nossa família. Oramos por um final de semana abençoado também. Pedimos que o Senhor nos ajude a concluirmos o que temos para essa semana e nos dê um Shabbat Shalom, um final de semana de paz e de prosperidade com a nossa família. Entregamos a nossa família, tudo que toma o nosso nome, o nosso futuro, sob os teus cuidados, orando com fé e com ações de graças. Te agradecemos, Pai, por esse livro que concluímos hoje, Pai, por todas as tuas bênçãos e pelo melhor do Senhor que eu sei que está por vir. Te damos graças e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um final de semana muito abençoado e nos vemos no dia 17 de março, né, meu? Deus os abençoe e nós amamos muito vocês. Um abraço.